Quando alguns pediam Veríssimo, ele colocou o Gil, o cara fez o gol. Quando muitos falavam do Bidu, ele colocou o Fábio Santos. Quando muitos falavam do Wesley, ele colocou o Biro. Sim. Foi bem ontem, o Lucha, ou não? Não, eu particularmente entraria com uma outra equipe, no sentido... Outra equipe não, com uma outra... Eu entraria com o Wesley no lugar do Biro. Né? Mas minutos antes do jogo, nós estávamos no Abre, a gente estava conversando sobre eu, Mário Marra e o Paulo Andrade ali na cabine. Nós estávamos tentando entender o porquê que o Luxemburgo optou pelo Biro. Se você analisar, a gente estava analisando, então, o Rojas pega a bola e vem por dentro, sim, que é canhoto. Se você traz o Wesley, pega a bola e vem por dentro. Para quem defende, é melhor. Né? Porque você se posiciona ali centralizado, você vai bater o tempo todo com os teus dois primeiros meio-campistas e depois tem a zaga. Então, acho que o que o Vanderlei fez, ele quis abrir o campo, né? Porque aí você abre o campo, você põe o Biro lá em cima da linha, você dá um espaço para o Renato Augusto jogar e ao mesmo tempo você tem a possibilidade do Biro passando, do Rojas fechando. Só que isso não deu certo. Não deu certo no sentido com o Corinthians com a bola nos pés, porque o Corinthians, até o gol, o Estudiantes era melhor. Né? O Estudiantes tinha variação tática, que o Rodrigues, que era o meio-campista no começo do jogo, ele entrava ou ele jogava como um terceiro zagueiro, eles abriam os dois laterais, e aí você tinha o Zucchi, o Ascaciba, né? Ascaciba, e tinha também o número 7, o Sosa, que eles ficavam se movimentando e criando superioridade numérica. O Corinthians não conseguia jogar. E aí você tinha o Rollhauser, que fazia fechava por dentro, às vezes vinha por trás, pegava essa bola e criava uma superioridade ainda maior, né? Às vezes 4 contra 2, 3 contra 2 pelos lados por dentro também. O Corinthians não conseguiu jogar. Corinthians, eu falei durante a transmissão, o Corinthians precisa entender que joga dentro de casa e precisa fazer a vantagem. Não é bom para o Corinthians ficar lá atrás esperando a equipe do Estudiantes. Tem que mudar a postura. Essa postura só mudou depois que fez o gol. Aí o Corinthians começou a sair um pouquinho mais, pressionando a equipe do Estudiantes na saída de bola, mas mesmo assim não conseguia criar. O Corinthians não conseguiu criar tantas oportunidades. Finalizações e tal, mas você lembra aí uma finalização perigosíssima tirando a do Mosquito? Não. Difícil, né? O jogo foi um jogo equilibrado. A equipe do Estudiantes também tem um bom time, tem bons jogadores, mas eu acho que o Corinthians poderia, em termos de postura, estratégia de pressionar um pouco mais, fazer o time do Estudiantes sentir a pressão que é jogar na Neoquímica Arena. Eu acho que o Corinthians, nesse aspecto, falhou. No segundo tempo, o Vanderlei fez as mudanças, tira o Yuri Alberto, de novo, para mim, não fez uma boa partida. Põe o Renato lá na frente como um centroavante, aí abre o Mosquito, o Romero, depois põe o Juliano, para segurar o time e tentar sair em velocidade para o Renato segurar um pouquinho mais a bola lá e sair com velocidade com esses dois jogadores lá do campo. De novo, também não deu muito certo, né? Foram jogadores que tentaram as jogadas, mas quando chegavam na linha de fundo não tinha gente para finalizar. A única que teve foi a que o Mosquito conseguiu chutar para fora ali, mas o resto, eu acho que o Corinthians fez um bom jogo dentro daquilo que o adversário também impôs como dificuldade. Não é fácil essa equipe do Estudiantes, tem bons jogadores. E até que ficou devendo um pouquinho também o Estudiantes. Não, você acompanhou o Estudiantes lá contra o Goiás contra o Goiás. Mas aí entra o que eu te falo sobre a postura, porque o Goiás, mesmo jogando fora, no primeiro tempo, o Goiás saiu pro jogo. Sim. O Goiás saiu pro jogo. O Goiás tem uma estratégia diferente, tem um posicionamento tático diferente do Corinthians. O Goiás espelhava muito aquilo que o Estudiantes fez ontem. Mas o Corinthians não podia sair um pouquinho pro jogo também. O Corinthians não pode ter uma postura diferente. Mas eu acho que aí são as características do elenco, da forma como o Vanderlei enxerga esse elenco. Né? Eu não vejo o Corinthians jogando um futebol majestoso. Mas ser um pouco mais agressivo. Assim, eu acho que aí entra uma coisa que eu falei sobre postura, ser agressivo. A característica do Corinthians sempre foi um time aguerrido. Sempre foi um time que tem a sua postura tática, mas tem que ter um pouco mais de pegada. O Moscardo fez uma boa partida. Por quê? Porque o menino o tempo todo está mordendo, está pegando. O Maicon foi bem também, distribuindo um pouco mais o jogo. Mas em todos os momentos que o Corinthians pressionou a equipe do Estudiantes e conseguiu roubar essa bola, criou determinadas chances, não digo claras de gol, mas criou dificuldades e conseguiu jogar. Eu acho que isso faltou para o Corinthians. Faltou. Então, se não teve ontem, vai ter que ter isso lá. Porque se entrar esperando a equipe do Estudiantes, é perigosíssimo. Perigosíssimo. Uma boa vantagem, 1-0? Sim, porque você tem 1-0. É sempre bom você ter 1-0. Mas eu acho que o Corinthians teria que jogar mais. E eu, sinceramente, não entendi
Quer dizer, entendi, né? Porque o Romero, falei isso ontem, o Romero é aquele cara que consegue fazer o contra-ataque, mas ao mesmo tempo voltar para ajudar na marcação. E o Romero ontem, como o de próprio novo, Biro. assistência para o Mosquito, como, né? como o próprio Biro. Mas eu acho que assim, o Wesley seria interessante, o Wesley, ontem, pela velocidade e o poder nem entrou. E o poder dele de finalização. E assim, foi muito interessante ontem, né? No local, né? Em loco é diferente, porque você consegue ver toda a movimentação do campo. As movimentações do treinador, que o treinador, o Fernandes, né, fez com as marcações, muitas vezes, saída de bola do Corinthians. No comecinho ele colocava 2 jogadores, assim, aberto, o Rollhausen e o Bozelli, e o Sousa marcava o Moscardo. Chegou um determinado momento que ele inverteu, ele trouxe o Rollhausen por dentro, o Sousa aberto, mais meia boca, assim, né? Por quê? Porque ele trabalhava já pensando na bola roubada. E quando a bola era roubada, o Rollhausen já estava ali praticamente jogando no meio mais próximo ao gol e o Sousa levava a marcação para o outro lado. Né? Então, assim, muito interessante mesmo essas movimentações da equipe do Estudiantes. Só, antes de passar para o Bubu, rapidinho, só aproveitar a tua experiência em campo. Coloca o lance perdido pelo Mosquito de novo, porque assim, ontem já teve corintiano me mandando mensagem que durante o linha de passe, este gol foi o gol perdido que vai decretar a eliminação corintiana. Eu falei que vai fazer falta. Mandou. Eu pergunto pra você, Zé. Eu falei na transmissão. Com a tua experiência Esse é de o cara campo. que disse que tinha que ser eliminado, Sul-Americano? Não, esse é outro. Ah, não, é o mesmo. Zé, como é que perde um gol desse? Tem justificativa? Porque eu quero aproveitar a tua experiência. Grama, quicou, não sei o que, sei lá, entendeu? Porque é incrível, né, cara? É incrível perder um gol. Tá escancarado o gol. Era só tocar do outro lado. Você tem duas opções, William. A primeira é o seguinte, vou fazer o gol, tá tranquilo. E ele chapou, e a né? outra, a outra é justamente isso, né? Você fala assim, tá muito fácil, vou lá, tranquilo. O que aconteceu ali? Subiu a bola, pegou muito embaixo? Não, ela dá uma subidinha, né? Na hora que sobe, ela vem quicando um pouquinho. E ele pega o movimento, a bola praticamente em cima, né, do peito do pé. Então, por isso que ela sobe. Se ele desse uma chapada melhor, a bola ia pra baixo. Então, o movimento dele tá errado. Pode ver que o corpo dele tá pra trás, ó. E a bola pega no peito do pé dele, não pega na chapa, ó. Você entendeu? Sim. A passada dele. Então, assim, porque veio muito fácil. Aí você tem, vou fazer o gol, como diz o Pascoal, né? Eu se consagro. Se consagra. Agora eu se consagro. Agora eu se consagro. E aí você erra, porque você está com muita vontade de você não... pelo fato de ser fácil, você não se concentra da maneira que você tem que se concentrar, no sentido de falar assim, não posso errar esse lance. Então a tua concentração é maior. Olha, eu daria um corte aqui no zagueiro, ó, aquele que tá caído ali, ó. Em vez de bater de primeira, eu dominaria já cortando o cara aqui e levava pra ali, aquela dominadinha agora? Isso, né? Mas eu tenho a frieza que o Romário tinha. Isso daí, aqui William. no estúdio a gente tá sempre com frieza, tranquilo. E aí você consegue ver a diferença do cara que está acostumado a viver esses lances em todos os jogos, que o cara sabe exatamente a frieza, por exemplo, Romário, Ronaldo e tal, e o cara que não tá, que chega uma vez ou outra, tem essa chance para fazer o gol. Então você consegue perceber. Por exemplo, se fosse o Renato ali, provavelmente o Renato não ia fazer isso. O Renato ia parar a bola, esperar os caras chegarem e saiu para comemorar. Tinha muita coisa ainda para falar do Corinthians, mas, Marcelo, só uma coisinha aqui, que eu sei que você pediu os lances, é só um negocinho aqui. Queria falar rapidinho do Yuri Alberto, porque a gente estava discutindo ontem no Linha, dá para passar aqui para o Bubu? Cara, eu não consigo enxergar, porque, é fase, tá complicado, é o momento. Eu estou começando a analisar esse negócio de fase, momento, tá complicado. Cara, a gente tá em agosto, vai para setembro, e eu não lembro, perguntei ontem no programa, perguntei pro Mário Marra também, Mário Marra não lembro, eu não lembro um momento neste ano todo em que o Yuri Alberto conseguiu 3, 4 joguinhos de regularidade. Você lembra? Os corintianos aqui, vocês lembram? Qual que é o melhor jogo dele? Ele tem um jogo marcante no Inter que ele faz um hat-trick, um no Morumbi, um no Maracanã contra o Flamengo, né? Mas pelo Corinthians. No Corinthians, qual que é o grande jogo dele? Seguinte, melhor jogo? O Yuri Alberto, não. O Yuri Alberto chegou ano passado, demorou um pouquinho para engrenar, para fazer o gol, mas depois teve um bom momento. Eu não lembro exatamente qual teria sido o melhor jogo. Mas aí também vamos lembrar, rapidinho, só para pegar a cronologia. O trabalho do ano passado também começa complicado, demora e engrena depois, o time. Sim. Então, repara como as coisas caminham juntas. Sim. Teve um bom momento quando o Vitor Pereira escutou o que o Renato falou para ele.
Sim. Porque aí o Renato falou, professor, me coloca para jogar por dentro, por fora eu não consigo. Por dentro, recuado e olhando o jogo. E aí a bola chegava. Sim. Aí ele conseguia finalizar, que eu acho que ele é bom jogador para finalização. Porque o que eu lembro, assim, de novo, o jogo contra o Santos, que ele faz o gol, depois vai agradecer, tira a zica. O jogo contra o Fortaleza, que ele faz um gol também. Teve mais um jogo que ele fez gol de pênalti aí recentemente também. 2 gols num jogo ele já fez? Hat-trick essa que ele não fez no Corinthians. Não, pelo Corinthians? Eu acho que o Corinthians ele fez 2 já. Acho que 2 em um jogo? O Santos, eu acho, não foi? Acho que já. Não. Um gol foi Santos, dele, ele fez não. o primeiro. O segundo não Mas foi acho dele, que ele não. fez. O segundo foi contra, até se não me acho que ele fez na Neoquímica Arena, eu acho. Acho que teve jogo que ele já fez 2 gols. Fez. Mas eu não lembro uma regularidade. Tipo, pô, o jogador, ele pode ir mal um jogo ou outro e tal, mas uns 3, 4 jogos. Não necessariamente metendo gol nos 3, 4 jogos, mas indo bem os 3, 4 jogos. Já fez função importante, já ajudou e tal, principalmente quando estava o Roger Guedes, mas uma regularidade. Porque assim, por mais que o Yuri Alberto tenha jogos que a gente entende a importância dele em alguns momentos, mesmo não fazendo gols e tal, taticamente a função e tal, pô, ele é contratado para fazer gol, cara. Ele tá contrariando... Ele é o centroavante do time, entendeu? Ele tá contrariando centroavante que não faz gol, tá com problema. Você conhece a teoria do ketchup, né? Que o Cristiano Ronaldo consagrou e imortalizou. Como é que é mesmo? É que é o seguinte, o cara que é artilheiro, o atacante, o cara que vem fazer gol, às vezes a bola não tá entrando, ele tá com dificuldade. Ele tá ali. Que nem quando você tá com aquele pote de ketchup, vai botar no sanduíche, e você aperta, chacoalha e não sai nada. E aí você fica lá, tal. Aí, de repente, vem um monte, né? Sai o pote inteiro ali, inunda. Forçando. Então, o Cristiano Ronaldo tem essa tese do ketchup. Não tem um mecanismo para abastecer um cara lá de frente. Ele não o Yuri Alberto é ruim de bola. Por exemplo, contra o São Paulo no Morumbi... Ele não é, por isso que a gente questiona. Ele é um cara que não sabe finalizar, visto o que a gente já viu aí? Ruim é algo que não está na mesma frase que o Yuri Alberto. Eu acho que... Só que, cara, são 8 meses aí de uma... Não, eu particularmente eu acho assim, jogador de time pronto, então não devolve o dinheiro. Mas eu acho que pode dialogar com investimentos. Jogador de time pronto, então devolve o dinheiro. Ele não é... então, um centroavante que tem que jogar para um time que prepara a bola para ele para finalizar, desculpa, o centroavante, o Yuri Alberto não é centroavante. Eu acho assim, acho que dentro do futebol você precisa ser inteligente e entender que a vida você tem que evoluir. Pô, não está dando, eu não consigo... Tecnicamente, ele não consegue dominar uma bola. Tecnicamente, ele não consegue driblar um jogador. Ontem teve um lance que ele estava sozinho, levou a bola... era tocar para o lado. Ele errou tocar para o lado um toque de 2 metros. Zé, posso falar uma coisa rapidinho? Em cima disso que você está falando. O Renato Augusto, ele faz uma jogada na lateral esquerda, que ele dribla o jogador ali do Estudiantes, faz uma baita jogada e tal, e avança. E aí ele toca para o Yuri Alberto. Pega aí, meu filho. O Yuri Alberto tinha 1000 possibilidades ali. Ele foi na mais errada possível, ele domina mal e ele passa, ele erra um passe assim, ridículo. Não, ele é jogador, William. Ele é jogador... Ele tá tenso, ele tá nervoso, tá sem confiança, alguma coisa assim. Vou tentar ser o mais breve possível com o Yuri Alberto nesse sentido. O Yuri Alberto é finalizador. Perfeito. Se você tira o Yuri Alberto da área, ele não vai... Complica. Não vai ter dificuldades. Diferente do Roger. Vai ter dificuldades. Exatamente. Vai ter dificuldades. Só que aí entra o que eu acho sempre, que o jogador precisa entender o que demanda o jogo. Se o meu time não está pronto, meu time não consegue, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou correr. Mas ele não tem essa característica. Então trabalha, então treina. Ele não consegue dominar uma bola. Ele não consegue fazer uma parede para os caras chegarem. Sabe o que acontece ontem no campo? É mais fácil de ver no campo. Chega a determinado momento que o cara olha para frente e toca para o lado. Por quê? Porque ele sabe que eu vou tocar para o Yuri Alberto, a bola vai voltar, eu toco uma, eu toco 2. Na terceira, eu falo, peraí, a bola vai bater, voltar, eu já não vou tocar mais. Porque eu vou ter que correr atrás para recuperar essa bola. Então você tem um desgaste. Por que o Corinthians não consegue também fazer as jogadas? Muito por conta dessa incapacidade do Yuri Alberto de segurar a bola. Por quê? Porque você não tem a condição de chegada, você não tem como chegar com o time em bloco. Como é que o time Corinthians melhorou ontem? Quando fez o gol, ganhou confiança, e aí o Murilo, junto com o Gil, eles tiravam o time lá de trás e puxavam para fazer a marcação. E aí o time ficou mais próximo do gol. Aí o Renato, de forma inteligente, estava com dificuldades, começou a rodar em campo. Ele estava numa área que ele não conseguia pegar a bola. Então o Renato saía para o lado, o Renato vinha um pouquinho mais para trás, e aí começou a fazer essa bola chegar nos pés do Rojas, nos pés do Biro. Então assim, eu falei ontem na transição e volto a falar. O Yuri Alberto é muito importante para o Corinthians. Só que ele precisa entender o papel dele. Então faz o seguinte, se estivesse no lugar dele, chamaria o Copertino ou chegaria no Vanderlei e falaria assim, professor, faz o seguinte, vamos fazer um trabalhinho específico de controle de jogo. Pega a molecada, fala assim,
eu vou falar uma coisa que a gente fazia, né? O treinador chegava para as categorias de base e falava assim, vem cá, Júnior, você que chegou agora, vem cá, senta a mamona nele lá, joga a bola, senta a mamona, situação real de jogo. Encostar, toca aqui, eu vou encostar certinho. Não vai, no jogo ele não vai ter isso. Para trabalhar isso, porque enquanto ele não segurar a bola, o Corinthians não vai conseguir fazer isso. Aí vai ficar dependendo exclusivamente, hoje, ainda mais, do Renato Augusto. O Corinthians expressou a sua insatisfação com as decisões da arbitragem com relação a um possível pênalti não assinalado no início do confronto contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana no jogo